Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai tratar um pouco sobre memória. Como a gente pode ter uma memória das conversas que a gente tem com chatbots, com a LLM, né? Então, primeiro aqui eu vou chamar as bibliotecas. As bibliotecas tem esse template eu nem vou usar aqui. Também não vou usar esse, também não vou usar esse. Eu vou abrir as bibliotecas que abrem os LLMs, tá? E são capazes de ler aqui o load.env para ler as API keys, né? Então, abrir as bibliotecas, eu vou ler as API keys de cada uma das LLMs, aqui das 4. E eu vou fazer minha pergunta, então, pelo chat Grok. Vou abrir, vou acabar usando só o chat Grok. Então, eu tenho minha pergunta, qual é a capital do Brasil? Vou abrir a minha LLM com o chat Grok. Eu coloco a minha mensagem no formato, né, que ele é capaz de ler, que é esse formato aqui, que tem um dicionário, onde eu embuto a minha questão aqui em question. Depois eu chamo a minha LLM com a função invoke e passo a minha variável messages. Então ele vai fazer a pergunta: qual a capital do Brasil? A resposta é Brasília. Bom, eu estou chamando o LLM do jeito que eu chamei nas outras aulas. Aqui não tem memória. Então, se eu fizer uma nova pergunta, por exemplo, question, qual a população deste país? Eu acerto a minha variável messages e chamo novamente a minha LLM. Vamos ver o que ele vai responder. Infelizmente, não tem informações. Ele não foi capaz de saber que país eu estava me referindo. Ele não tem memória aqui, tá? Como é que eu faço para ter a memória? Bom, memória, primeiro eu preciso armazenar essa comunicação que eu faço com a LLM. Tanto o envio da minha pergunta, quanto a resposta que ela manda para mim, tá? Então, para isso, eu vou usar essas bibliotecas aqui, uma Message e AI Message. E aí eu vou gravar as mensagens nesse formato. E uma message é a mensagem que eu estou enviando. E AI message é a mensagem que eu recebo. Então aqui eu simplesmente vou gravar nessa variável messages, tá? Quando eu chamar minha LLM, eu vou chamar minha LLM, vou fazer a pergunta, invoke, message. Qual é a pergunta que eu estou fazendo? Diga-me uma piada sobre sorvete, tá? Ela vai fazer minha pergunta e vai responder a pergunta, tá? Então, tudo bem, passei aqui, eu tenho minha mensagem gravada aqui em messages, né? Tá? Eu posso controlar isso, eu fazer manualmente o controle disso. Então, pegar essa resposta e eu carregar lá no messages. Então, você veja, o message pode ficar uma coisa do seguinte tipo. Eu tenho aqui messages. Eu tenho, diga-me uma piada sobre sorvete. Depois eu fiz outra pergunta, qual o sabor mais popular de sorvete? Depois uma outra pergunta, por que o sorvete derrete tão rápido? E depois eu recebi da inteligência artificial essa resposta. Olá, meu amigo. Tá? Então eu inventei aqui um diálogo aqui com a LLM. E eu vou gravando isso no Messages. Essa é uma maneira de eu tenho que fazer. Eu faço esse controle, vou controlando a memória por aqui, tá? Uma outra maneira de controlar isso é usar esse Chat Message History, né? Que é uma biblioteca que ele vai me dar essa função Chat Message History, onde eu vou inicializar history igual a Chat Message History, vou resetar memória, tá? E aí eu vou acrescentando, por exemplo, se quando for uma informação que eu estou passando é uma user message. Então, dá olá. Quando for uma mensagem que eu estou recebendo da IA, é uma AI message. Então, olá, meu amigo. E aqui eu exibo as mensagens. Então, vamos dar uma olhada. Exibindo as mensagens. Você vê que eu não chamei LLM aqui. Eu simplesmente estou manipulando essas mensagens do diálogo. Então, eu tenho em History Messages, eu tenho uma message
e eu tenho uma AI message, que foi o que eu carreguei, tá? Tudo bem. Então, vamos colocar isso em prática. Como é que eu, então, armazenaria essas respostas que eu recebo da LLM? Bom, primeiro passo. Primeiro eu tenho que conectar com a LLM. Eu já fiz isso no ChatGrok. Criei uma variável LLM que conecta lá com a LLM, no caso do ChatGrok, tá? Eu vou abrir o meu Chat Message History, onde eu vou gravar essas respostas. Eu vou partir de um histórico, eu vou inventar um histórico, tá? O histórico vai ser o seguinte: eu tenho uma user message onde eu perguntei qual é a capital da França. E eu tenho uma AI message que ele me respondeu: a capital da França é Paris. E isso está no meu history. Então eu já vou partir de um history, tá? Eu tenho que pegar esse history e converter ele para um conversation buffer memory. Então eu vou fazer isso chamando a minha função conversation buffer memory e vou passar como chat memory igual a history, esse history que eu acabei de criar. E eu vou ter então essa conversation buffer memory guardada aqui em memory, tá? Então quando eu iniciar uma conversa com a LLM, eu agora vou iniciar usando o conversation chain, tá? Então eu vou ter que passar a LLM que eu estou usando, essa memory que eu acabei de criar. E esse verbose false é para eu exibir os resultados intermediários. No caso, eu não quero exibir, tá? Então, como é que eu faria minha pergunta? Bom, eu faço minha pergunta, quem é o presidente desse país, e eu vou chamar meu conversation chain.invoke, onde eu vou passar minha pergunta, new input, que é quem é o presidente desse país. Então, veja, nesse conversation chain, eu estou passando uma memória. Nessa memória já tem um diálogo anterior, que é: qual é a capital da França? A capital da França é Paris. Nesse momento eu vou fazer uma pergunta para ele: quem é o presidente deste país? Será que ele já vai saber entender? Eu estou passando para ele um histórico onde já está dizendo ali que esse país é França, né? Quando eu executar isso, ele vai dar quem é o presidente desse país. No campo History, tá o History que eu passei, tá? E no campo Response aparece Emmanuel Macron. Então ele soube pegar, eu dei esse contexto para ele, esse histórico para ele, e ele foi capaz de pegar, entender esse histórico e responder que eu estava me referindo à França. Então, nós temos então o nosso Conversation Buffer Memory, que eu vou guardar esses dados lá. Por exemplo, eu posso chamar Memory Conversation Buffer Memory. E aí eu vou, para gravar um dado do User Message, eu uso essa função aqui, Chat Memory Add User Message. Olá, olá meu amigo, foi o que o AI Message respondeu. E aqui eu dou o valor das minhas variáveis, tá? Tá? Então aqui eu tenho um dicionário que tem o meu histórico, meu history, tá? Então, recapitulando, eu vou chamar o meu conversation man, eu vou ter que passar para ele minha memória. Minha memória vem desse conversation buffer memory, tá? E aí eu tenho então o meu model, que é o meu meu diálogo com a minha LLM com memória. Então eu vou chamar resposta model invoke, qual é a capital da França? Estou fazendo uma pergunta para ele. Depois eu vou fazer uma outra pergunta, qual é o presidente da França? E depois eu vou fazer uma outra pergunta, qual é a melhor comida desse país? Você vê que eu vou carregando o Conversation Buffer Memory dele, ele começou zerado, porque eu comecei Memory igual a Conversation Buffer Memory, pá, eu comecei zerado isso aqui. Eu dei um reset, né? Eu não carreguei nenhum histórico. Então eu vou começar, à medida que eu vou conversando com ele, qual é a capital da França, ele vai armazenar isso, ele vai armazenar a resposta. Qual o presidente da França? Ele vai armazenar a pergunta, depois vai examinar a resposta. Depois, qual a melhor comida desse país? Ele deve ser capaz de responder, porque ele tem isso no histórico, ele está montando o histórico. Quando eu dou essa instrução aqui, Memory Conversation Buffer Memory,
Eu estou dizendo para ele começar a armazenar essa história, essa conversa, tá? Então aqui eu venho, você vê que eu dei resposta history. Nesse momento que eu fiz a pergunta, qual a melhor comida desse país, o meu history só tinha duas perguntas, qual a capital da França e qual o presidente da França. No momento que eu fiz esta pergunta. A resposta eu tenho aqui, no response. Então, qual a melhor comida desse país? Ele já sabe que está se referindo à cozinha francesa, à culinária francesa, tá? Nota que se eu tivesse usado o outro chain, aqui eu criei dois chains, né? Um que é esse model e eu criei outro que é o chain só com LLM. LLM Output Parser. Aqui nesse chain aqui não tem memória. Então, ó, eu vou usar aqui esse chain aqui, eu posso usar esse aqui. Aí ele vai dizer qual é a capital da França? A capital da França é Paris. Se eu perguntar aqui qual a população deste país, ele não vai saber responder. A gente já fez esse teste lá em cima. Agora, se eu perguntar para ele qual é a população desse país, ó, vou perguntar aqui. Vou perguntar aqui dentro do chain. O chain não tem memória, né? Eu vou perguntar aqui, ó, qual a população deste país? Qual a população deste país? No chain, infelizmente não posso saber, não sei de que país você está se referindo. Agora, no model tem memória, porque tudo que eu pergunto ele responde, ele vai colocando lá naquele buffer. Então, qual é a população desse país? O model, ele tem memória. Então, ele vai saber responder. Esse é o meu history, tá? E a minha resposta é a 67 milhões. 67 milhões, tá? Bom, nós vimos aqui uma maneira de criar o message. Uma maneira é eu criar manualmente isso, esse message, né? Bom, então vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui esse message aqui e eu vou fazer uma pergunta para minha LLM, né? Diga-me uma piada sobre sorvete. E eu vou chamar a LLM. Não tem memória aqui, tá? E eu simplesmente passei message, que é a minha pergunta no formato lá que ele entende. Eu tenho que passar esse dicionário para ele, tá? Vou perguntar por que o sorvete foi preso, porque ele estava congelado no crime. Pronto, inventou uma piada ali sobre sorvete, tá? Isso aqui não tem memória. Agora vamos supor que eu vá fazendo essas perguntas e eu vá controlando a variável message. Eu vou dando os appends necessários ali para criar esse message. Então aqui eu criei aqui um message que tem um sistema, você é um sistema que cria piadas. Aí vem a pergunta do usuário: por que o sorvete foi ao psicólogo? Aí o assistente seria o AI message, né? Porque ele estava sempre derretendo ideias. Aí eu venho o usuário: por que os gatos são péssimos em contar mentiras? Tá? Aí eu estou perguntando para ele. Então, eu posso chegar aqui e acrescentar outras. Por exemplo, eu vou fazer um append aqui na minha lista de messages, onde eu vou ter mais uma mensagem do sistema, seja cordial, tá? Então, quando eu rodar aqui, você vê que no message apareceu aqui o seja cordial. Então, cabe a mim, eu controlar esse messages aqui. Agora, vamos chamar a nossa LLM. Se lembra aquela LLM que não tem memória? Pois é, eu vou passar para ela o message inteiro, o histórico inteiro. Eu não vou passar para ela só a pergunta. Até então, eu tinha passado só a pergunta. Agora eu vou passar o histórico inteiro, né? Todo esse message daqui, todo esse message aqui, eu vou perguntar. Aí ele vai responder levando em conta o histórico. Então, por exemplo, naquele caso da França, eu posso montar meu messages, ó, user content, o usuário pergunta qual é a capital da França. Assistant, o AI message, ele responde Paris. Aí a próxima pergunta que eu vou fazer, qual a população deste país? E eu mando tudo para ele, eu mando o message inteiro para ele, tá? Ele vai saber responder?
A população da França é de 67 milhões, vai responder. Você vê que aqui eu não usei nenhum conversation buffer, não usei nada disso. Conversation buffer memory, não usei nada disso. Porque aqui, no caso, eu estou fazendo o controle da memória. Então, fica como conclusão. Tem duas maneiras de colocar memória aí no sistema. Primeiro, ou você fica controlando esse message aqui, fazendo os appends necessários aí para manter isso atualizado, tá? Ou então você usa o a função, né, do Conversation Buffer Memory, né, que é o Conversation Buffer Memory para controlar a memória e o Conversation Chain para iniciar a LLM dizendo para ela que ela tem uma memória aí de controle. Então são essas duas maneiras que você tem para gerenciar a memória nos LLMs. Muito obrigado, então.